Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Além do Software, o videocast que fala sobre o cotidiano das empresas de tecnologia, conectando a nossa realidade com a sua. Se você é gestor ou proprietário de uma software house, já deve ter ouvido que existem muitas oportunidades de negócio ligadas a transações e integrações bancárias, correto? TEF, Pix, POS, cartão de crédito, antecipação, BAS, meio de pagamento e muito mais. Afinal, o que nisso tudo é oportunidade e tem potencial de verdade? Depois de alguns anos atuando no ecossistema bancário e financeiro, nós viemos aqui te mostrar como que os parceiros bancários da TecnoSpeed estão ajudando muitas software houses de todo o Brasil a aproveitarem oportunidades de negócio, eliminarem gargalos técnicos, atender às necessidades dos clientes e criar novas fontes de receita. Vamos agora para o episódio? Bom, então para começar eu queria apresentar nossa convidada de hoje aqui, Tainá. Tainá, seja muito bem-vinda. A Tainá é a nossa pessoa responsável pelas parcerias bancárias na TecnoSpeed, responsável por ajudar os clientes nossos a encontrar as melhores soluções e as melhores oportunidades no segmento bancário e financeiro para o seu RP. Então é disso que a gente vai falar aqui hoje. Tainá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Renan. É um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho e vai ser muito legal nossa troca, nossa conexão aqui para falar um pouquinho mais sobre as parcerias bancárias dentro da TecnoSpeed. Legal. E para começar, como todo mundo que acompanha o nosso videocast já sabe, a gente, toda vez que um convidado vem participar pela primeira vez, nós temos a pergunta quebra-gelo, que Tainá, queria que você contasse pra gente aí uma situação inusitada que aconteceu nos bastidores aí do trabalho com tecnologia. Renan, essa pergunta é até um pouco complicada dizer, que eu acho que os devs aí vão falar assim, meu Deus, como que essa menina fez isso? Mas foi assim, eu trabalhava há muito tempo atrás já, sempre focada na parte bancária, soluções financeiras, e também tinha mais conhecimento voltado para a tecnologia. Quando eu entrei na TecnoSpeed, meu primeiro contato ali foi fazer alguns testes, com um produto. E o primeiro teste que eu fui fazer, eu não fiz em sandbox, eu fiz em produção. Daí até os devs perguntaram assim, o que você fez aqui? Que essa conta que você tá abrindo aqui em produção? Mas tipo assim, era pra ser em sandbox, gente, eu não sabia. Mas tá tudo bem, deu tudo certo no final. Fez rollback das coisas lá depois. Eles tiveram que fazer. Legal. Tainá, então pra gente começar, conta pra gente o que são os parceiros bancários da TecnoSpeed, como que funciona essa área, fala um pouco pra gente do seu trabalho. Certo. Bom, Renan, eu acho que para falar um pouco do meu trabalho, é importante eu trazer uma palavra que faz muito jus, ao nosso meio da tecnologia, que é a palavra conexão. Mas da onde que surgiu essa ideia? Bom, a TecnoSpeed, ela possui várias soluções tecnológicas que ela oferta para as empresas de software e faltava ainda, assim, um plus a mais ali, o que a gente poderia entregar para a software house, para os nossos clientes, e que agregue mais valor, não só aos produtos da TecnoSpeed, mas também que vá fortalecer a rentabilidade tanto da software house, quanto o maior número de adesão dos clientes deles. Então, as parcerias bancárias, ela veio nesse sentido, de trazer conexão entre as soluções financeiras que a TecnoSpeed já fornece hoje no mercado e agregar mais valores a elas e também oferecer um nicho maior, um leque maior de oportunidades, de soluções para a software house. Então, vai muito mais além do que o que a TecnoSpeed tem disponível hoje. Nós temos parceiros estratégicos, da qual eles têm um leque de opções de soluções bancárias, da qual a gente confia e faz também a indicação referente a essas soluções. Então, as parcerias bancárias, ela veio para agregar, tanto aos produtos da TecnoSpeed, como agregar também a um nicho de mercado que muito cresce, que é o financeiro dentro da software house. Legal. Então, o que você está dizendo é que a gente está dando um passo além aos produtos que a gente já tem, que os nossos clientes já conhecem. Então, além do boleto, do Pix, do contas a pagar, do extrato. Exato. A gente agora tem mais soluções para ofertar para os nossos clientes, certo? Exatamente. Não são só soluções que são da TecnoSpeed, como você disse, mas com as nossas parceiras, as indicações que nós fazemos,
tem condições especiais para software house, então tem toda uma camada de análise de documentação, análise da demanda da software house. Então, hoje, eu atendo uma software house, ela chega para mim e fala, Tainá, eu tenho integrado aqui o Pix e o boleto, mas eu preciso de um link de cartão. Hoje a TecniSpeed não tem esse produto, mas nós temos parceiros, parceiros estratégicos, né, vinculados à TecniSpeed, ao processo de parcerias bancárias, da qual eu posso indicar, falar assim, olha, vou analisar a sua demanda, a gente estuda, senta junto, busco dentro desses parceiros as melhores taxas, qual que é a dor daquele cliente. É taxa? Ele só quer o link de cartão? Então, tudo isso a gente consegue analisar com vários parceiros e apresento várias propostas para a software house. E daí, ela toma a decisão dela em relacionada a qual indicação que, né, nós fizemos que ela acha mais adequada para aquela demanda. E assim a gente vai agregando não só na software house, mas também até aos próprios clientes deles, né? Legal. Isso enriquece bastante o ecossistema, né? Sim. E além de ter soluções complementares, nós temos soluções que já estão integradas aos nossos produtos também, né? Isso, nós temos, tanto no Plug Pix como no Plug Boleto, por exemplo, né, a software house ela consegue fazer uma rentabilização em cima das tarifas, por exemplo. Nós temos também a API de pagamentos, que agora ela vai englobar mais um dos nossos parceiros também inclusos. A van bancária, por exemplo, a gente entende que é uma dor assim, que algumas empresas de software têm, e os nossos parceiros todos trabalham com emissão via web service. Então, por que a gente não tira da van ali e coloca no web service com o nosso parceiro? Até teve uma situação que eu atendi um cliente de van e ele falou para mim assim, Tainá, eu tenho medo de indicar um banco para o meu cliente abrir a conta e sobrar a responsabilidade financeira da relação dele com o banco para mim. Daí eu expliquei para ele, né, que nós temos toda uma equipe especializada, que ele não vai ser responsável pela relação financeira do cliente dele com o banco. Então, o cliente vai abrir a conta na instituição que ele indicou, que é da nosso parceiro. O cliente vai ter o gerente de conta normal, igual qualquer instituição tradicional. Além disso, ele vai ter ali a equipe da TecniSpeed disponível para tirar qualquer dúvida do cliente final dele, se, né, ele achar necessário. Tainá, o meu cliente ele não está conseguindo contato com o gerente de conta. A TecniSpeed, ela tem portas abertas dentro dessas instituições que são parceiras. Então, eu sempre falo isso, porque é muito importante a software house ela entender que não é porque ela indicou a conta que ela vai assumir essa responsabilidade. O cara não gostou daquele banco e agora eu indiquei. A TecniSpeed, ela faz toda esse meio de campo ali entre o cliente final, o banco, se for necessário, a software house e o banco. Então, isso gera muito menos atrito, tanto na parte de integração, por exemplo, né, com a van, busca de credenciais. Então, assim, a TecniSpeed, ela possui portas abertas dentro dessas instituições. Temos contatos estratégicos lá dentro dos nossos parceiros. Isso agrega muito mais agilidade no processo de integração, tanto da software house com as nossas APIs, né, que é um plus a mais ali na parte da indicação, quanto também para os clientes dele. Então, o processo de abertura de conta é muito menos doloso, é rápido. Se ele tiver qualquer dificuldade, né, dependendo aí, não tem muito contato com... Não tem muito contato com tecnologia, o cliente final dele, né? Então, ele não consegue abrir uma conta digital ou está com um pouco mais de dificuldade. Eu entro em contato, o pessoal da TecniSpeed atende ele, ensina, tem o passo a passo, a gente pega na mão do cliente final ali e ajuda. Para quê? O nosso objetivo é facilitar o trabalho da software house. Deixar mais rápido, mais ágil, e não dar mais um trabalho para eles. Então, o projeto de parcerias bancárias hoje dentro da TecniSpeed, ele vai muito mais além do que só uma oferta de produtos e indicações para a software house. Também engloba o atendimento especializado também para os seus clientes finais. Legal. Então, o que você está dizendo é que hoje, quando um cliente vem conversar com você, e qualquer cliente nosso pode vir até você para entender e explorar essas oportunidades, você, junto com ele, vai explorar o que ele tem de dor e quais são os melhores parceiros para indicar para ele dentro das demandas que ele tem, que o cliente dele tem e tudo mais. É isso, né? Isso, exatamente. Então, vamos pegar esse ponto, porque eu acho que é isso que a gente quer falar aqui hoje. É sobre
quais são essas oportunidades, quais são essas dores, o que realmente faz sentido nesse mercado, porque nós tivemos aí nos últimos 3, 4 anos um boom de ofertas de produtos bancários para o RP, né? Desde o grande banco, que começou a ver o valor do RP na rede, como também as fintechs, as adquirentes e todos os players do ecossistema. Tanto que a gente vai num evento hoje voltado para software house, o próprio TecnoUpdate é um exemplo disso. Sim. A gente tem N soluções financeiras lá, né? E é lógico que dentro desse contexto, cada software house tem que explorar da maneira que ela enxerga que existe oportunidade. E aí acho que entra o nosso papel. Então vamos ver um pouco dessas oportunidades, o que a gente tem visto com a nossa experiência já há alguns anos trabalhando com as integrações bancárias. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a gente conversar é a questão do atrito na integração e também a burocracia nas integrações bancárias. O que a gente tem hoje? O que você ouve dos clientes hoje em relação a isso? E o que a gente tem hoje de solução para esse contexto? Certo, Renan. Esse problema ele é bem clássico, né, dos clientes, dos correntistas, né? Nós podemos falar clientes aqui, mas sim, os correntistas das instituições financeiras, de conseguir as credenciais, de verificar com o próprio gerente da instituição qual que é o melhor meio para ele fazer a emissão do boleto. Então, a gente gera uma discussão ali, né, entre a empresa de software e a instituição financeira. E no meio fica o correntista, que precisa repassar as informações que o RP pede para o banco e do que o banco entende para passar para o correntista e o correntista devolver para o RP. Então, esse atrito, ele acontece, não é de hoje, e eu creio que vai continuar acontecendo, porque o foco da instituição financeira, de um tempo para cá, sim, melhorou muito em relação às fintechs, às empresas de RP, porém, ainda, pelo menos assim, vai depender, na nossa região, não é muito focado na inovação, na tecnologia, em facilitar isso para as empresas de software. Então, cria-se uma camada ali de qual tanto o correntista quanto o gerente de conta dele não consegue entender a linguagem de dev ali e fala assim, não, é isso aqui que você precisa passar nas credenciais. Eu também tinha essa dificuldade quando eu trabalhava na instituição financeira. Falava assim, preciso das credenciais para gerar boleto. Eu ia falar, gente, entra lá no Internet Banking e gera, sabe? Só que se a gente pensar isso num fluxo, alto, é extremamente inviável você ter o seu financeiro lá gerando 200 boletos por dia, 1.000 boletos por mês. Então, hoje a integração sem atrito que nós falamos aqui dentro da TecnoSpeed é justamente essa, utilizar o nosso espaço dentro das parcerias bancárias para conseguir facilitar essa conexão do banco diretamente com a software house, sem que a software house precise entrar necessariamente em contato com o banco. Hoje, algo que acontece muito frequente nas parcerias bancárias é uma software house chega e fala assim, meu cliente quer abrir uma conta, não sei que banco indicar, o que você me diz? Então, eu vou analisar qual que é o cenário da software house, qual que é o cenário também do cliente final dela, apresenta as propostas. Escolher a instituição indicada, a instituição parceira, vai fazer todo o processo de abertura de conta. Se o correntista tiver dificuldade, eu vou vou ajudar ele, vou entrar em contato e automaticamente a TecnoSpeed ela está ali no meio acompanhando todo esse processo de abertura de conta com o banco. Tainá, gerou, a conta foi aberta, o link já foi para fazer a prova de vida. Eu vou entrar em contato com a software house. Seu cliente já recebeu o link para a prova de vida, só precisa entrar, acessar, fazer a foto selfie, foto do documento e o processo de abertura de conta já vai estar concluído. Liberou as credenciais? Seu cliente acabou de receber esse e-mail com as credenciais, ele só precisa pegar isso e passar para você.
coisas que com as instituições tradicionais não acontece. Então, as credenciais ficam ocultas lá dentro do Internet Banking. Muita gente nem acessa o Internet Banking, né? Utiliza mais o aplicativo. Daí tem que ir lá na agência, na instituição, ou ficar entrando no chat da conta digital para tentar pegar essas credenciais. Então, assim, isso gera um atrito, demora mais para a software house fazer a integração. O cliente quer que o RP já esteja funcionando, então ele deixa de vender, deixa de fazer as conciliações bancárias que ele precisa fazer, porque não está nada homologado, não está tudo redondinho dentro do sistema. Então, quando a gente corta esse atrito, a gente encurta esse caminho e tem uma equipe olhando para isso, a gente facilita tanto o caminho do cliente, instituição financeira e software house. Legal. Então, a gente consegue propor alternativas para aquele cliente que está parado numa fila de liberação de van bancária. Sim. Ou que está com dificuldade para fazer rollout dos clientes em um banco mais tradicional, que ele não tem tanto contato. Sim. Né? Legal. Agora, falando de oportunidades. Vamos virar um pouco a chavinha aí. Aquela software house que ela quer, ela viu que ela pode gerar receita, que ela pode ofertar um serviço financeiro para o cliente dela. O que a gente tem de possibilidades aí? Quando a software house chega para falar comigo, né, conhecendo um pouco mais o projeto de parcerias bancárias, ele sempre me pergunta: Tainá, a gente pensou em rentabilizar de alguma forma? Como que a gente consegue fazer? Anteriormente, né, há muito tempo atrás, algumas empresas de software acabavam abrindo aquela conta bolsão, a carteira gráfica, que ele cobrava um valor a mais ali para fazer o split de pagamento dos clientes dele. Então, ele tinha essa rendinha ali da transação que ocorria. Mas isso, o Banco Central, ele tem batido muito em cima disso. Ele tem estreitado as normativas, regulamentações, para que isso não aconteça mais. E até em novembro de 2026 agora, todas as instituições financeiras que ainda aceitam, né, conta bolsão, conta gráfica, elas vão ter que se enquadrar em uma outra normativa. Ou seja, a software house que trabalha aí com conta gráfica, conta bolsão, entre em contato com a sua instituição financeira, porque teremos que fazer algumas mudanças em relação a isso. Pensando nessa situação, como que eu vou rentabilizar? Não consigo mais cobrar uma tarifa maior do meu cliente, porque ele vai abrir a conta e ele vai negociar lá com a instituição financeira dele. Quando ela me procura, eu vou analisar a demanda, qual que são as dores dos clientes dela, quais são as dores dela, porque às vezes ela quer fazer essa rentabilização, precisa fazer uma indicação de banco para o cliente, só que o cliente final dele tem uma dificuldade em abertura de conta de banco que ele não conhece. Então, assim, a gente tem não só o problema da software house, mas também passar essa segurança para o cliente final dele, de que os bancos, né, as instituições que a gente estamos indicando, são instituições que não foram assim, acordei, vou lá fechar com uma instituição financeira. Elas foram analisadas, passaram por setores jurídicos, análises históricos, e isso traz muito mais confiabilidade, tanto para a TecnoSpeed, quanto para software house. Então, ela chega para mim e fala: Tainá, meu cliente quer abrir a conta, eu quero rentabilizar, como que nós vamos fazer? Beleza. Então, automaticamente, se a software house ela já tem o Pix integrado ali com a TecnoSpeed, o boleto, como que funciona? Hoje ela consegue negociar com a instituição financeira que a gente indicou um valor de tarifa, dependendo da demanda, volume. Dependendo do volume, dependendo do nicho, do segmento, então ela consegue negociar uma tarifa. A software house negocia com a instituição financeira. Supondo, vou cobrar, a instituição fala, vou cobrar 30 centavos a liquidação do Pix para você. Beleza. A software house vai falar para o cliente, você vai abrir conta nessa instituição financeira, é a instituição que a gente confia, você vai, se precisar de suporte para abertura de conta, o pessoal da TecnoSpeed vai entrar em contato com você, é muito mais... Enfim, ela vai utilizar os argumentos, né, que eu também ajudo a construir com a própria software house para repassar para os clientes dela. E ela mesmo vai negociar com o cliente final dela o valor do Pix. Então, a instituição financeira está cobrando da software house 30 centavos.
Porém, a software house vai cobrar do cliente final dela R$1 na liquidação do Pix. Essa diferença de valor, ela entra como um cashback no final de todo mês, né? Para a software house. Então, se a gente pensar isso num número de escala mensal, não só que ela vá atender um cliente, mais 2, 3, 4, que geram em torno de 1.000 Pix por mês, estou falando uma coisa pequena, 1.000 Pix, bem pequena, 1.000 Pix por mês, ela vai ter uma rentabilização muito maior do que a própria mensalidade que aquele cliente paga pelo software dela. Então, a software house, ela deixa de depender só da mensalidade que o cliente dela paga e transforma o próprio RP dela em uma fonte de receita recorrente. Então, maior volume de emissão de Pix, maior cliente dentro da base dela, mais receita recorrente ela vai ter. Isso também funciona com boleto, com o TEF também, que é uma outra indicação que a gente faz dentro da TecnoSpeed. Nós temos parceiros estratégicos muito bem posicionados no mercado hoje, que funciona da mesma maneira. A software house, ela vai negociar com a empresa, o TEF, o PDV, vai pagar um valor para ela e do cliente final dela, ela pode cobrar o valor que ela achar necessário, conforme tá ali a negociação do mercado, conforme tá dentro da região, porque de cada uma região para outra muda muito a questão dos valores do TEF. E falando um pouquinho do TEF, a gente tem um conciliador de tarifas de adquirentes que ele vai trazer para você qual é o valor que a outra adquirente que você não tem contratado está cobrando por aquele serviço que você já está pagando para outra. Então, isso gera competitividade. É a mesma coisa do Open Finance, né? Quando você é adepto ao Open Finance, você aceita, você acaba gerando mais competitividade entre as instituições financeiras, porque você vai ter o poder na sua mão de decidir qual instituição vai cobrar o menor valor por aquele empréstimo, vai ter a melhor negociação. Isso também ocorre dentro da plataforma de TEF que nós temos para oferecer para a software house. Então, ela agrega um valor a mais a um produto que ela já vai ofertar para o cliente dela. E nisso ela já pode cobrar uma outra mensalidade para que o cliente final dela tenha só essa plataforma de análise de tarifas. Tá, legal. Tainá, vamos separar um pouquinho então tudo isso que você falou. Uhum. Você tem exemplos de clientes nossos? Quanto que eles pagaram de tarifa? O que eles ganharam com as tarifas? Você tem um exemplo para mostrar para gente? Tenho sim, Renan. Vamos lá, então. Vamos ver, então. Mostra para gente. Vamos imaginar o seguinte cenário. A software house, ela quer ofertar uma conta digital para o cliente, para o cara fazer cobrança, Pix e boleto. Certo, beleza. Bom, pensando aqui no Pix, na cobrança, a gente pode voltar para aquele mesmo cálculo que eu acabei comentando aqui. A software house vai negociar com a instituição que nós indicarmos 30 centavos o Pix, tá? Uma base, ok? Só para um comparativo, hoje o mercado financeiro, ele cobra normalmente em percentual. Nós temos parceiros que também cobram em percentual a liquidação do Pix, porém, dependendo do ticket médio do cliente, compensa ele pagar uma tarifa... um ou outro. Pegar Inclusive, uma tarifa... com a TecnoSpeed ele pode ter os dois, né? Com a TecnoSpeed ele pode ter os dois. Ele vai optar... O ticket médio do meu cliente X, ele vai ser melhor para ele por uma tarifa fixa. Pode parametrizar lá no sistema. Eu vou usar a API de Pix da TecnoSpeed, por exemplo, e aí se o ticket médio for maior que tal, ele vai apontar para gerar o Pix numa instituição. Isso. Se for, vai gerar na outra. Exatamente. Dá para fazer isso, né? Bom, sobre a rentabilização. Um exemplo clássico, eu até anotei aqui para trazer para vocês. Eu tenho Vamos colocar aí na tela, então, para o pessoal poder acompanhar. Isso. Eu tenho um cliente, né, uma software house que já é cliente da TecnoSpeed, ela tem o Plug Pix e o Plug Boleto, né, são produtos da TecnoSpeed, e ela fechou uma parceria com a instituição que nós indicamos, certo? Então, a instituição negociou com ela a tarifa de 30 centavos para software house. A software house abriu a conta do cliente dela, negociou com ele, tudo certinho, e cobrou dele R$1. Imaginando que esse cliente dessa software house gera aí em torno de 1.000 Pix mês, isso é uma conta baixa, né? Isso é uma conta baixa. Ela vai ter um lucro mensal de 35 centavos por transação. Ou seja, ela vai ter um lucro mensal de R$350.
Isso só Pix. Se é um cliente que também emite boleto, funciona da mesma forma. Hoje, o exemplo que eu trouxe aqui de boleto para vocês é que a tarifa cobrada de algumas instituições aí, elas geram em torno de R$ 2,50 no mínimo. Os bancos tradicionais é mais ou menos esse valor que, sem falar também, que a maioria dos bancos elas cobram taxa de emissão, taxa de manutenção do boleto, alteração, baixa manual. Todos os nossos parceiros cobram apenas o valor da liquidação. E é um valor bem abaixo do que o mercado costuma ofertar. Então, mesma forma. Esse cliente específico da Software House já está gerando esse cliente específico da Software House já está gerando um lucro mensal ali para ela só de liquidação de Pix de R$ 350. Se ela fechar o boleto com a instituição financeira por R$ 1,20, ela vai cobrar do cliente dela, desse mesmo cliente que emite o boleto, o Pix, R$ 2,10. Ainda vai estar abaixo do valor de mercado. Então, gera-se competitividade. O lucro dessa software house vai ser de 45 centavos por boleto liquidado, porque é a única cobrança que os nossos parceiros fazem. Então, se esse cliente que gera lá 1.000 Pix no mês, também gerar 1.000 boletos liquidados no mês, ela vai ter um lucro de R$ 450 por mês. Então, esse cliente, ele vai trazer para a instituição, esse cliente vai trazer para a software house uma rentabilização de R$ 800 por mês, mais, lógico, né, a mensalidade, outros produtos que ele agrega ali dentro do RP. Então, só falando dos produtos que a Tecnispeed... Só Pix e boleto. Só Pix e boleto. A gente não está colocando na régua TEF, conciliação, cartão. Exato. Que dá para gerar mais... Split, que dá para gerar mais ainda também. Sim. Para cada solução dessa que temos hoje, tanto dentro da Tecnispeed, como são produtos dos nossos parceiros, das instituições que nós fechamos a parceria, cada produto desse, a Software House pode criar um combo, entender a dor do cliente, entender a demanda dele e falar assim, olha, eu posso te oferecer esses 5 produtos. Ela pode colocar uma mensalidade única e ela ainda vai ter a rentabilização por liquidação do boleto, do Pix, utilização do TEF e mais a mensalidade que ela vai cobrar dentro daquele determinado produto. Ou ela pode segmentar. Pix, boleto é um pacote, split de pagamento, TEF, conciliador de cartão, outra mensalidade. Mas com todos esses produtos, ela vai conseguir essa rentabilização por liquidação. Eu acho que isso é o diferencial que a gente consegue apresentar assim, bem mais claro para a Software House hoje, além de, claro, né, deixar o RP dela bem completo em soluções financeiras. Legal. A gente falou muito de tarifa, né? Certo. Só que o valor que tudo isso entrega para o cliente, eu acho que a tarifa é a cereja do bolo. Sim, né? concordo. O bolo é muito maior. Sim. Renan, quando nós falamos de criar o valor a um produto, vai muito mais além do valor monetário, do que a Software House vai ganhar em cima daquilo financeiramente falando, tá? A gente está falando de um valor real dos produtos da Software House. Então pensa comigo, se ela faz ela entrega para o cliente final dela, desde processo de abertura de conta, cash-in, cash-out, split de pagamento, TEF, boleto, Pix. Ela vai conciliação, TEF. Antecipação de recebível, que a gente nem falou aqui também. Verdade. Antecipação de recebíveis, boleto, cartão. Ela vai transformar um produto que ela tinha hoje, que era só a emissão do boleto, Pix ou APIs separadas de cada banco, ela vai transformar isso tudo dentro de um fluxo único, vai entregar muito mais valor pros produtos dela, porque pensa comigo, se você entrega para mim tudo o que eu preciso, por que eu vou procurar outro fornecedor? Fecha portas também, né? Porque se o cliente tem uma dor como essa, ele vai procurar. Exatamente. E se a Software House não conhecer todas as vantagens, né? Quando eu digo vantagens, não é só vantagem de valor, mas sim vantagens competitivas que as parcerias bancárias da Tecnispeed, que os produtos da Tecnispeed conseguem entregar para ela,
ela vai acabar falando assim, cara, infelizmente vai ser muito complicado para fazer isso, não vou conseguir. E às vezes até acaba indicando algum outro fornecedor do sistema, né? Então, a gente consegue entregar para a software house uma API, por exemplo, boleto, Pix, API únicas ali, bem robustas, inclusive, que vai fazer toda essa parte de integração. Então, se o cliente ele já possui o plug boleto, o plug Pix, ele consegue conversar comigo, chamar o pessoal das parcerias bancárias. Tainá, tenho esse cliente aqui, tô com esse problema hoje dentro da minha software house, tem alguns clientes me procurando, eu não me sinto à vontade para indicar um parceiro bancário. O que você me diz? Troca uma ideia comigo, conversa comigo, eu vou entender qual que é a demanda, quais são as dores dos clientes, porque para cada cliente pode ser que sirva um parceiro. Então, não é porque ele fechou parceria com uma instituição que nós indicamos que ele não pode fechar com outra. Uhum. Pode. Então, assim, hoje lá a gente tem várias. Para o cliente X, as soluções dessa parceira é melhor. Para o cliente Y, outro parceiro vai atender. E tudo isso está englobado dentro do processo de parcerias bancárias. Mas agora a TecnoSpeed vai cobrar um absurdo por esse serviço. Não, gente, é justamente um plus aqui dentro dos produtos do Bank. Então, vocês estão achando que tem mensalidade? Não tem, não. Pode ficar tranquilo. Legal. Para conversar com a Tainá não precisa pagar mensalidade. Para conversar comigo não precisa pagar. Pode até me chamar para pescar também. Os clientes gostam de me chamar para pescar. Legal. Você consegue dar exemplos de clientes da software house que os seus clientes já começaram a trabalhar? Que tipo de operação que eles montaram? Certo. Bom, hoje falar de um cliente, acho que ele engloba bastante produtos, tá? Das parceiras bancárias. Então, o cliente ele começou com o Pix, então foi a indicação do Pix, queria fazer o processo de abertura de conta, tudo, a gente fez... Para receber Pix por uma conta transacional. Exatamente, uma conta transacional. Ele recebeu o Pix, começou a abrir conta dos clientes dele e falou, Tainá, agora eu quero a integração do boleto. Beleza. Entrou a integração do boleto com o mesmo parceiro. Chegou um determinado momento, ele falou para mim, Tainá, tem alguns clientes meus que estão pedindo TEF, mas eu não... Ele poderia muito bem procurar lá no Google, empresas fornecedoras de TEF e ir atrás. Sim. Certo? Só que aqui a gente entrega daí um ponto específico que é o valor da indicação da responsabilidade que a TecnoSpeed tem com essa software house. Então, ele prefere vir... Já tem vários produtos, né, aqui com a TecnoSpeed. Ele vem, conversa comigo, eu não tô aqui para enfiar produto nele. Eu vou falar, cara... Essa é a sua dor? Então, eu vou te oferecer essas soluções. É o que eu tenho aqui no mercado. Você vai escolher o que você achar que vai caber melhor na sua demanda. E assim, ele acaba fechando o TEF, por exemplo, o boleto híbrido, o cartão, em qual instituição ele achar necessário. Alguns clientes chegam, por exemplo, cliente da software house, que eu já escuto que elas falam para mim, né? O pessoal me paga, isso é o cliente final, né? O pessoal me paga, mas eu não consigo fazer a conciliação. Ou chega lá no final do mês, daí ele tira. Chega no final do cliente da software house, que tá pagando lá na ponta. Isso, o cliente... Passando cartãozinho lá na maquininha. Isso, o seu José da padaria, entendeu? A software house foi lá, integrou o sistema certinho. Daí ele chega, mas tá muito complicado. O Zé da padaria chega, tá muito complicado, o pessoal paga aqui. Daí no final do dia eu tenho que tirar aquele extrato no PIN-PAD pra ir validando tudo que aconteceu. Tá, como que a software house consegue atender essa demanda dele? Ela vai deixar o seu Zé ir procurar alguma outra empresa de software que fornece esse serviço, ou ela já pode entrar oferecendo também esse serviço para o cliente dela? Então, nesse caso, ele poderia, o Zé da padaria, poderia, por exemplo, utilizar o TEF, conciliador direto do cartão. O TEF, tá, pessoal, não é só relacionado a passar a maquininha, também tem o TEF do Pix, que sai no PIN-PAD, já faz automaticamente conciliação com os produtos que estão sendo vendidos. Então, a software house ela consegue ir abraçando todas as demandas que os clientes finais delas trazem
com as soluções ou da TecnoSpeed ou dos parceiros que a gente indica. Tá, vamos pegar outro cenário específico, então, que eu já ouvi nossos clientes comentando. Software House trabalha com revenda. Uhum. Então, a revenda vende um software, ou a revenda vende a conta bancária lá na ponta, Certo. e ela recebe as transações. Então, ela vai lá, a revenda vende lá na ponta, só que a revenda também é comissionada pelo Pix que o cliente lá da ponta transaciona. Certo. Então, existe a software house, existe a revenda e existe o cliente lá na ponta. O cliente lá na ponta paga uma tarifa, a revenda recebe uma comissão e a software house, dona do software, recebe o restante. Isso. A gente está falando de cenários complexos de split de pagamento. Aí a gente está falando disso para cartão, Pix e boleto. Exato. Tem solução para isso também? Tem, com certeza. Ela, né, como você disse, além de integrar o Pix cobrança com identificação, boleto híbrido, com automação de baixa, a gente tem o split de pagamento, cash in, cash out, diretamente por API. Então, ali ele já, quando gera, o cliente final lá gerou um pagamento para ser realizado, automaticamente no split ele já vai saber para quem que vai, quais são os sellers ali que vão receber uma parte, um comissionamento daquilo, e isso é feito automaticamente tudo por API. Então, não precisa gerar o relatório de tudo que aquele fulaninho passou, buscar quem era a revenda, qual que era o percentual fechado com ela, o comissionamento. Isso a gente consegue fazer tudo pela API. Cash in, cash out, split de pagamento. E isso vai tanto das cobranças por boleto ou por Pix, né? Cartão também. Cartão também. Tainá, e quando a software house ela tem um potencial de ecossistema? Então, ela está atendendo clientes que possuem um ecossistema abaixo delas. Que oportunidade que a gente tem para esse perfil de cliente em termos de... Pode ser rentabilização, sim, mas também em termos de otimização financeira. Certo. Tem algum exemplo de cliente? Bom, eu tenho um cliente que ele tem um grupo de locadoras de veículos. Então, hoje ele fez o processo de abertura de conta com a instituição que a gente indicou, as tarifas são né, bem abaixo, por causa da volumetria dele. Tá, só para entender. Ele é um grupo de locadoras. Como é que é esse grupo? É um grupo de locadoras de veículos. Tá, ele tem a matriz. Ele tem a matriz e várias unidades, franquias espalhadas pelo Brasil, que acima dessas franquias tem o CNPJ da matriz. Tá. É uma locadora pequena, não é nenhuma dessas grandes. Não é nenhuma dessas conhecidas aí no mercado. E ele hoje, ele optou por utilizar uma solução BaaS. Ele vai bancarizar a estrutura dele. Ele vai bancarizar toda a estrutura dele, porque todas as franquias, em vez de abrir conta numa instituição XYZ, vai abrir conta na instituição dele, em resumo, certo? Mas ele deve ser muito grande, vai precisar de compliance, um monte de análises técnicas. O BaaS, que nós temos aqui com os nossos parceiros, a software house ela não precisa se preocupar com compliance, com normativas técnicas, com jurídico, nada. Ela vai pegar o código-fonte e vai receber toda a API com a roupa da software house e vai integrar dentro do sistema dela. Nosso parceiro está na retaguarda fazendo esse processo. O nosso parceiro está ali atrás fazendo todo o processo de compliance, prestações de conta para o Banco Central. Então, para essa software house, o que vai ser? Ela, além de ter toda a questão de identidade visual dela, em vez dele estar pagando tarifa que ele vai pagar para um banco, as franquias dele vai pagar para outro banco, enfim, vai pagar para ele mesmo. Então, você entende que quando a software house ela atende a demanda de BaaS para os seus clientes, né, ou para sua rede de franquias, ela vai ter uma negociação muito mais abaixo do que qualquer instituição no mercado vai poder oferecer. E essas franquias vão pagar para ela mesma.
Essas franquias vão pagar para a própria software house. E sem contar a automação também. Ela vai ter tudo literalmente integrado ali, questão de o split, boleto híbrido, Pix, exportação tudo dentro também. do próprio sistema dela. Tudo dentro do próprio sistema. E o que é mais interessante nessas empresas, né? Essas grandes empresas com vários... que são um grupo econômico, é até a parte da rastreabilidade, né, do financeiro, porque eles precisam ter realmente certeza de tudo, para onde está indo, o que está acontecendo, então fica o financeiro doido atrás de um monte de documento e o escritório de contabilidade. Dentro dessas soluções que a gente integra com o BAS, vai ter todas as exportações dos arquivos, AFX, CSV, para a contabilidade, para o financeiro. Então, literalmente, ele vai atender da ponta, do processo de abertura de conta, até a contabilidade, o DRE ali daquele grupo econômico, né? Legal. E eu acho que quando a gente fala de BAS, por exemplo, muito se vem em mente a questão da fintech e, naturalmente, a questão da confiança. Sim. Em um cenário de Banco Master, o Willbank, por exemplo, que são fintechs, o próprio Fictor, que estava aí no mercado financeiro com soluções para software house, a gente fica mais desconfiado. Pô, será que eu vou colocar... O que essa locadora tem na cabeça de colocar todo o faturamento dela em cima de uma fintech e se esses caras decretam falência da noite para o dia? Tem formas de se proteger disso, né? Então, a gente vendo aqui um pouco de tudo que a gente consegue levar para a software house, eu acho que vai muito de entender e trazer para a mesa a dor que o cliente tem lá na ponta. Sim. Para a gente entender o que explorar e as oportunidades. E aí a gente está falando de uma jornada completa, desde a cobrança até a conciliação e até o recebível. E aí a gente enxergar onde que está a oportunidade. Por exemplo, será que existe um ecossistema no meu cliente que eu consigo oferecer para ele soluções que ele vai melhorar os processos financeiros, ou então ele vai ganhar, ou deixar de perder, ou reduzir custo com isso? Sim. Né? Será que tem alguma coisa que eu consigo com o meu software fazer que ele não vai encontrar em outro lugar e eu vou reter esse cliente para mim? Então, por exemplo, eu posso combinar Pix, boleto de um, Pix do outro, o TEF, a conciliação, ter duas opções de TEF, ofertar uma antecipação de recebível para o cartão, para o boleto, para o Pix, que a gente tem parceiro que faz antecipação de Pix também. Do Pix agendado, né? Isso, e aí a gente consegue colocar de forma a entregar um valor que vai além da tarifa. Muito, a tarifa, que nem você falou, né? A cereja do bolo ali. Exatamente. E com isso conseguir rentabilizar. Sim. Né? Essa área do ERP. Né? Bom, Renan, um resumo bem objetivo disso tudo que você falou, é exatamente o que as parcerias bancárias trazem dentro da TechniSpeed, que ela quer apresentar para a software house. Então, vamos elencar aqui, menos custos tarifários a gente consegue apresentar para a software house, da onde ela não quer oferecer abertura de conta para ninguém. Tudo bem, mas quanto que ela está pagando no Pix? Para a instituição que ela está integrada hoje. Quanto que ela está pagando no boleto? Quais são as tarifas que ela paga no boleto? Emissão, alteração, baixa? Então, para a software house, a gente consegue apresentar, né, a questão de menos custos de tarifas bancárias, um aumento de receita, né, um aumento do nicho de receita, integração rápida, né, porque a gente tem uma porta aberta ali com as instituições financeiras, com os nossos parceiros, suporte especializado, né? E a oportunidade de expandir o portfólio da software house, que além de entregar um valor financeiro dos produtos, sim, entregar um valor do produto da software house para que ela possa ter uma retenção maior de clientes, atender um público maior aí de clientes finais que buscam alguns determinados produtos específicos que talvez ela não tenha. Mas dentro do parcerias, a gente consegue oferecer para a software house. Legal. Então,
cada segmento, cada porte de empresa, ele vai ter uma dor diferente. Exato. E a software house precisa estar atenta a essa dor. Dos clientes finais dela. Isso, para ofertar a melhor alternativa. Exato. Porque provavelmente existe em algum ponto da jornada ponta solta, tarifa maior, necessidade de automação. E às vezes o cliente final tá tão acostumado ali a pegar e... depois eu tiro o relatório e coloco no Excel e eu faço. Que nem comunica a software house. Sim. Sabe? Então, assim, a gente traz de uma forma bem proativa para a software house essas soluções para que ela tenha o conhecimento e dissemine para a base de clientes dela. A gente tem isso, isso e isso aqui, não sei se vocês estão utilizando, se vocês precisam, mas se tiver alguma coisa dentro desse cenário que a gente consiga atender, fala com a gente. Tainá, apareceu um cliente aqui, ele tá com essa dor. O que você consegue fazer? Eu vi o podcast lá, mas eu não vi você falar sobre isso. Você tem alguma coisa que consegue me ajudar? Pode ter certeza. Eu sempre uso uma frase que é assim: eu não sei de tudo, mas eu sei quem sabe. Então, a gente procura, dentro de todos os nossos parceiros, a gente tem vários parceiros estratégicos dentro, né, desse projeto, e que cada um atende um determinado segmento, tem determinados produtos, tem... um vai ter uma tarifa melhor de cartão, outro vai ter uma tarifa melhor de Pix. Então, assim, qual que é a dor? Qual que é a demanda do cliente para software house? Vem falar com a gente, que a gente vai analisar, vai estudar, e eu não vou apresentar uma proposta, eu vou apresentar 2, 3, 4, conforme a demanda dele. E, como eu disse, a software house ou é o tomador de decisão, ou apresenta para o cliente final dela, e decidem juntos, né? Qual que é a melhor opção de parceiro bancário. Legal. Muito bom, Tainá. Obrigado por ter participado aqui com a gente, por apresentar um pouco do seu trabalho para quem está nos assistindo. Então, se você que viu esse episódio aqui e se interessou em bater um papo com a Tainá, clica no link aqui embaixo que você consegue conversar diretamente com ela e conhecer esse leque de produtos e serviços e contar também com o apoio dela para encontrar a melhor solução para o seu cliente. Mais uma vez, obrigado pela participação, Tainá. Eu que agradeço, Renan, muito obrigado pelo convite. É um projeto novo dentro da TecnoSpeed, então poder vir aqui e falar um pouquinho mais sobre isso, porque é algo que agrega muito valor à software house. Às vezes não é necessariamente a indicação de um produto, indicação de um parceiro, mas é a disseminação do conhecimento de que se ela estiver precisando de alguma coisa, a gente pode tentar ajudar ela a entender o que vai ser melhor para a dor dela, né? Então, é muito importante esse podcast para que eu possa levar, né, aí a palavra dos parcerias bancárias para todo mundo. Legal. E você que está nos assistindo, que terminou de ver com a gente aqui esse episódio, não se esquece. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta e manda para alguém se você lembrou de algum dono de software house ou algum desenvolvedor que quer expandir o seu produto ERP dentro do segmento bancário, tá bom? Nos vemos aí nos próximos episódios. Até mais.